Bem-vindos ao canal Audiolivros Brasil. Inscreva-se, deixe o like e comente o que achou do livro. Capítulo 13. O Retorno. Uma história no West Side. A decisão profissional mais difícil que já tomei foi abrir mão de minha opção de compra dos pátios ferroviários no West Side, 78 acres, 315 mil metros quadrados, às margens do rio, entre as ruas 59 e 72, no verão de 1979. A decisão de negócios mais fácil que já tomei foi comprar o mesmo terreno em janeiro de 1985. Tenho a tendência de ficar muito empolgado com cada negócio que faço, mas suspeito que pouca gente contestaria que aquele terreno representa a melhor propriedade não urbanizada dos Estados Unidos hoje. Disseram que paguei 95 milhões de dólares pelos pátios do West Side, ou cerca de $1 milhão por acre, o que não está longe da cifra correta. Considerando o valor temporal do dinheiro, paguei menos para comprar o terreno em 1985 do que teria pago se exercesse a opção de compra em 1979. Durante esses anos, o valor da maioria dos imóveis em Manhattan aumentou até 5 vezes. Mesmo antes de erguer um único prédio, estou certo de que poderia vender a propriedade com um grande lucro substancial e já recusei várias ofertas. Vamos considerar uma comparação. Pouco tempo depois de comprar os pátios do West Side, outro grupo de incorporadores pagou cerca de 500 milhões de dólares pelo terreno do Columbus Circle Coliseum, uma propriedade minúscula se comparada à minha e a apenas 4 quarteirões. Consegui o terreno por um ótimo preço porque um banco estava executando a hipoteca de um vendedor desesperado, porque fechei o negócio antes de a propriedade ser colocada à venda no mercado e porque eu era um dos poucos incorporadores com disposições e condições de pagar milhões de dólares por ano em custos de propriedade pelo tempo que fosse necessário para urbanizar o terreno. Garantir a opção de compra dos pátios do West Side Penn Central Railroad lá em 1974, foi o primeiro negócio importante que fiz em Manhattan. Como disse, naquela época, a cidade estava à beira da falência, e o West Side dificilmente seria considerado um belo local para morar. Mas eu tinha uma convicção simples. Eu não poderia errar muito comprando uma propriedade espetacular às margens do rio, no meio de Manhattan, por uma ninharia. Porém, durante os 5 anos seguintes, o governo cortou os subsídios para o tipo de moradia de classe média que eu propunha. A oposição da comunidade a qualquer empreendimento no West Side virou uma febre, e os bancos permaneciam relutantes em financiar projetos de grande escala. Eu estava lançando outros projetos, entre eles o Commodore Hyatt, a Trump Tower e meu primeiro cassino em Atlantic City. E também não estava com vontade de me sobrecarregar com enormes custos de propriedade, enquanto os meus recursos pessoais ainda eram muito limitados. Dedicando-me a outros negócios, gerei fluxo de caixa suficiente para arcar com os custos de propriedade de praticamente qualquer projeto. Também construí um histórico de sucesso que deixava os bancos felizes em me emprestar dinheiro para quase qualquer negócio. Pouco tempo depois que desisti de minha opção original em 1979, a Penn Central vendeu o terreno do West Side para meu amigo Abe Hirschfeld. Muito rapidamente, Abe encontrou um sócio para o negócio. Francisco Macri ficou rico na década de 1960, quando construiu pontes para o governo de sua terra natal, a Argentina. No negócio com Hirschfeld, Macri concordou em assumir a obra por completo. Hirschfeld conservou uma porcentagem substancial dos lucros, mas seu papel ativo no projeto. Macri, por sua vez, transferiu a supervisão cotidiana do projeto para Carlo Varsavsky, um ex-professor de física que administrava a empresa argentina de Macri, a BA Capital. A equipe de Macri tinha muita inteligência. O que faltava era experiência prática, especialmente na cidade de Nova York, onde é muito difícil fazer qualquer tipo de empreendimento imobiliário. O primeiro item essencial para desenvolver qualquer terreno de grande porte em Manhattan é conseguir as aprovações necessárias para uma obra financeiramente viável. O rezoneamento é um processo complexo, altamente político e demorado,
que no fim envolve uma dúzia de órgãos municipais e estaduais, bem como grupos da comunidade e políticos locais. Macri finalmente conseguiu o zoneamento para o projeto que chamou de Lincoln West. Porém, fez excessivas concessões à prefeitura durante o processo. Ser forçado a vender talvez seria a melhor coisa que já lhe aconteceu. Se Macri tivesse tentando construir o projeto nos termos acordados, teria perdido centenas de milhões de dólares. De certa forma, foi triste, pois Franco Macri é um homem maravilhoso e bem-intencionado. Mas de saída cometeu um erro de avaliação crítico. Presumiu que, em um projeto grande, como o dos pátios do West Side, poderia arcar com quase todos os custos e ainda assim acabar com um lucro enorme. A verdade é que, a menos que você elabore um projeto que seja autossuficiente enquanto o constrói, você corre o risco de ser engolido vivo antes da virada para o lucro. Um dos problemas de Macri foi tentar aplicar os princípios da construção de pontes em um empreendimento residencial. Quando constrói uma ponte sob contrato com o governo, você calcula os custos e, assim, um contrato por um determinado valor. Tudo de que precisa para obter lucro é entregar o projeto dentro do orçamento. Na incorporação imobiliária, o jogo é totalmente diferente. Você pode orçar os custos de construção, mas não pode realmente prever o faturamento, porque está sempre à mercê do mercado. As variáveis incluem quanto você obtém por unidade, quanto tempo leva para vender e quais são os custos de propriedade ao longo desse tempo todo. Quanto menos você se compromete em gastos antecipados, menor o risco que corre mais adiante. Macri, ao contrário, passou quase 3 anos basicamente cedendo. A prefeitura, ávida por obter tudo o que pudesse em troca de aprovação do projeto, pedia a Macri uma concessão atrás da outra. Macri começou concordando em fornecer 30 milhões de dólares para reformar a estação de metrô próxima ao terreno da Rua 72. Embora a reforma projetada fosse pouca coisa mais que a ampliação de uma única plataforma em 1,2 metro. Por 30 milhões de dólares dá para reconstruir totalmente uma estação. A seguir, Macri acatou um pedido de 5 milhões de dólares para uma operação ferroviária de carga no South Bronx para substituir a que ele eliminaria nos pátios do West Side. Depois, prometeu colaborar com 30 milhões de dólares para um parque público dentro de seu empreendimento. Mais tarde, concordou em construir uma nova via preferencial que se conectaria à malha viária da cidade, uma obra que certamente custaria dezenas de milhões de dólares. Quando a Con Edison pediu a Macri que arcasse com o custo de reconstrução de uma chaminé que a empresa possuía no local, até com isso ele concordou. Essa eu achei particularmente absurda. A Con Edison já cobra uma das tarifas de serviço público mais altas do país. Quando me encontrei com Macri, perguntei por que aceitou fazer qualquer coisa para a Con Ed. Já não bastava, perguntei, que ao longo dos anos ele compraria bilhões de dólares em energia elétrica deles? Disseram que iriam se opor ao meu projeto, Macri explicou. E de qualquer modo, qual o problema? Quanto pode custar uma chaminé? De repente entendi. Franco Macri não se deu ao trabalho de verificar, mas eu sim. Erguer uma chaminé de 150 metros custa quase tanto quanto construir um edifício. Pode chegar a 30 milhões de dólares ou até 40 milhões de dólares, disse a Macri. Ele não pareceu abalar-se. Quando deu por encerrada a generosidade com todos os pedintes, Macri havia comprometido mais de 100 milhões de dólares em doações. Pior ainda, havia concordado em pagar boa parte disso na íntegra antes de ter construído qualquer prédio, muito menos vendido um único apartamento. Igualmente ruim foi o zoneamento com o qual Macri finalmente concordou. Quando o processo terminou, ele havia reduzido o negócio para menos de 4,3 mil unidades residenciais no terreno de 400 mil metros quadrados, uma densidade mais baixa do que a de alguns complexos de 6 andares na periferia. Mais especificamente, Macri concordou em construir apenas 850 unidades na parte mais valiosa do terreno, da Rua 68 à Rua 72,
adjacente a um bairro residencial. Ele aceitou colocar a grande maioria de seus apartamentos na área industrial e não na urbana, na extremidade sul do terreno, onde o mercado residencial nunca fora testado. Os grupos anti-construção do Upper West Side mal tiveram que lutar contra Macri. Ele se tornou seu pior inimigo. O último grande erro de Macri foi nunca ter tratado de gerar qualquer entusiasmo pelo projeto de Lincoln West. Durante os 4 anos em que ele foi dono dessa propriedade fantástica, praticamente não se escreveu uma linha sobre isso. Até mesmo o nome Lincoln West sugeria uma simples obra a oeste do Lincoln Center, apesar de representar um dos maiores e mais importantes empreendimentos potenciais dos Estados Unidos. Em média, uma torre de luxo com 150 unidades em Nova York leva 2 anos para ser vendida. Isso com um mercado forte e uma boa promoção. Vender literalmente milhares de unidades de um empreendimento novo exige que você tenha algo único para vender e uma abordagem de venda muito agressiva. Macri não tinha nenhuma das duas coisas. O projeto no Lincoln West que ele propôs, 2 dúzias de prédios de tijolo relativamente baixos, era tão sem graça e desinteressante quanto uma dúzia de projetos de habitação pública construídos às pressas em Manhattan na década de 1960. Não é surpreender que, no mínimo uma dúzia de bancos que Macri procurou durante 3 anos, nenhum único estivesse disposto a emprestar dinheiro para a construção, embora os bancos estivessem praticamente jogando dinheiro em dúzias de outros empreendimentos em Nova York. No final de 1983, Macri também teve problemas financeiros pessoais. A guerra nas Malvinas aparentemente prejudicou seus negócios na Argentina. Àquela altura, contando os desembolsos para a equipe de arquitetos, estudos de impacto ambiental e custos de propriedade, Macri provavelmente tinha mais de 100 milhões de dólares no Lincoln West. Envolto numa situação crítica, ficou inadimplente no empréstimo original do Chase Manhattan para a compra do terreno. Na primavera de 1984, recebi um telefonema de Abe Hirschfeld. Macri estava em dificuldades e tinha interesse em vender a propriedade. Fui ver Macri e começamos uma longa negociação. Ele estava ansioso para sair com lucro. Ao mesmo tempo, o banco estava no pescoço com ele. Em novembro, finalmente concordamos com um preço à vista de aproximadamente 100 milhões de dólares e o Chase concordou em financiar boa parte da transação. Estou convencido de que um dos motivos para Franco Macri concordar em vender para mim foi eu lhe ter feito um favor muito antes de finalmente fecharmos negócio. Pouco depois de nossa primeira reunião, no início de 1984, concordamos sobre os termos de um acordo preliminar para Macri vender-me o projeto. Ele ainda não estava certo de que queria vender, mas estava disposto a pelo menos considerar a assinatura de uma carta de intenção. Uma das primeiras coisas que qualquer um deve aprender sobre o ramo imobiliário, especialmente o de Nova York, é nunca assinar uma carta de intenção. Anos podem ser desperdiçados nos tribunais tentando se ver livre de um acordo que parecia aparentemente simples e não vinculativo. Macri não havia percebido isso plenamente, e além do mais, meu advogado Jerry Schrager me notou uma carta de intenção significativamente mais vinculativa do que a maioria. Foi de olho na assinatura dessa carta que Jerry e eu nos reunimos com Macri, seu jovem filho, e uma linda intérprete chamada Cristina, em meados de 1984, em um apartamento admirável do Sherry Netherland Hotel. Ela era uma verdadeira beldade latina, e todos nós ficamos um tanto distraídos. Nunca vou esquecer quando Cristina parou no meio da tradução de um tópico legal complexo e disse a Macri: "Você realmente deve buscar um advogado para ajudá-lo a entender o significado deste documento. É muito complicado." Não, Cristina, ele disse. Desde que eu consiga sair disso, não tem tanta importância. E foi em frente e assinou. Como se viu, Macri manteve o sonho de tocar o projeto e, vários meses depois, me telefonou pedindo para rescindir a carta de intenção. Eu recusei, mas ele perguntou se poderíamos nos reunir e concordei.
Macri explicou que o projeto estava acabando com ele, mas queria desesperadamente fazer uma última tentativa para conseguir o financiamento e ir em frente. Foi impossível não se sentir solidário, tendo passado anos trabalhando para lançar projetos difíceis. Também apreciei a franqueza dele. Tirei a carta de intenções de uma pasta e rasguei-a em duas na frente de Macri. E então disse a ele: se algum dia você decidir vender novamente, espero ser o primeiro da lista. Enquanto isso, boa sorte. Quando contei a Schrager o que havia feito, ele não ficou feliz. Mas até hoje estou convencido de ter rasgado aquela carta, que poderia ou não ser vinculativa. Foi o motivo para Macri voltar a me procurar, em vez de ir atrás de dúzias de outros compradores potenciais, quando finalmente ficou claro que ele não conseguiria financiamento. Antes mesmo de assinar os papéis da compra em janeiro de 1985, eu tinha os elementos básicos do meu plano na cabeça. Pretendia construir bem menos edifícios do que Macri, e todos em um único quarteirão. A vista era o ponto mais forte do local, e eu queria que todos os apartamentos tivessem vista desimpedida do rio Hudson, a oeste, ou da extraordinária paisagem da cidade a leste, ou ambas. Também pretendia construir prédios bem mais altos do que Macri havia planejado para tirar plena vantagem da vista e também por acreditar que edifícios altos tornariam o projeto mais majestoso e atraente. Imaginei também uma imensa esplanada comercial térrea às margens do rio e em frente aos edifícios. O que o Upper West Side de Manhattan mais precisa, creio eu, é de serviços comerciais básicos. Grandes supermercados, lojas de sapatos, farmácias e lojas de ferragens. Os aluguéis a Broadway, das avenidas Amsterdã e Columbus, ficaram tão altos que os pequenos comerciantes foram expulsos. Hoje em dia, é mais fácil você encontrar um par de luvas de couro de $100 na Avenida Columbus do que um pão. Uma vantagem do baixo custo do meu terreno é que terei condições de cobrar aluguéis mais razoáveis dos inquilinos comerciais. É claro que meus planos estavam sujeitos ao tipo de zoneamento que eu obtivesse. Não havia necessidade de uma análise complexa de custos para saber que a única forma de tornar o projeto viável era conseguir a aprovação de mais unidades e de maior metragem de área edificável total do que Macri havia conseguido. Ao contrário de Macri, eu estava preparado para esperar o que fosse preciso, até mesmo outra administração municipal se necessário, para obter a aprovação de um plano que eu acreditasse ser economicamente exequível. Minha primeira meta era abrir a maior distância possível entre o projeto de Macri e a minha ideia para o local. Qualquer ligação com o projeto dele só me causaria danos. Na época em que vendeu para mim, Macri ainda não havia assinado nenhum contrato formal com a prefeitura, e a prefeitura ainda tinha que emitir o alvará de construção. Portanto, eu não tinha obrigação de cumprir as muitas promessas dele. Recomeçar do zero significava que eu teria que gastar muito mais tempo e dinheiro, mas vi que não havia outra alternativa. Meu primeiro desafio crucial era tornar o projeto tão empolgante e atraente que a prefeitura ficasse inclinada a conceder as aprovações de zoneamento necessárias. A chave era encontrar um interesse mútuo. Os negócios funcionam melhor quando cada parte obtém algo que deseja da outra. Por sorte, logo após a compra do terreno, abri o jornal certa manhã e achei a resposta. Acontece que a NBC, com sede no Rockefeller Center há tempos, queria se mudar. Edward S. Gordon, um importante corretor de imóveis de Nova York, confirmou a informação para mim. Entre as possibilidades cogitadas pela NBC estava a mudança para New Jersey, do outro lado do rio, onde economizariam muito dinheiro em virtude dos impostos e do custo dos terrenos mais baixos. Perder qualquer grande empresa, obviamente, é ruim para a cidade, mas dificilmente haveria golpe pior do que perder a NBC. Fatores puramente econômicos fazem parte da questão. A Agência de Planejamento Econômico da cidade havia estimado que, se a NBC se mudasse, Nova York perderia cerca de 4.000 empregos e talvez $500 milhões por ano em receitas.
A perda psicológica seria no mínimo da mesma magnitude. Uma coisa é perder uma fábrica da qual ninguém nunca ouviu falar. Outra é perder uma empresa com papel crucial em fazer de Nova York a capital mundial da mídia. As outras duas redes, ABC e CBS, hoje produzem quase todos os seus programas em Los Angeles. A NBC ainda transmite programas como Today, NBC Nightly News, Late Night with David Letterman, The Cosby Show, Saturday Night Live e outros de Nova York. Não há como atribuir um valor específico em dólares à empolgação e ao glamour de sediar a rede de TV número 1 e seus principais programas. É como tentar avaliar o que Nova York seria sem o Empire State Building ou a Estátua da Liberdade. Com o terreno do West Side, eu tinha algo a oferecer à NBC que possivelmente nenhum outro incorporador de Nova York conseguiria igualar. Espaço suficiente para construir enormes estúdios térreos no estilo de Hollywood. A NBC estava se virando no Rockefeller Center, em um espaço exíguo de 112 mil metros quadrados. No meu terreno, eu poderia oferecer 186 mil metros quadrados, bem como uma área para futura expansão, e ainda teria espaço de sobra suficiente para construir o resto do projeto que eu tinha em mente. Além disso, como o custo do meu terreno havia sido muito baixo, eu estava em condições de oferecer à NBC um preço por metro quadrado muito menor do que conseguiriam em Nova York e em outro local. Mesmo assim, para ficar realmente competitivo com a oferta de New Jersey, eu sabia que precisava de um abatimento de imposto da prefeitura. Mas também sabia que era do interesse econômico da prefeitura proporcionar incentivos para a NBC ficar. Quanto mais pensava no assunto, mais gostava da ideia. Mesmo que a NBC, no fim, decidisse não se mudar para o meu ponto, ainda assim era um local perfeito para se construir um estúdio de TV e de cinema. Com ou sem a NBC, eu achava que estúdios seriam um bom negócio de alto padrão. Antes de obter um compromisso da rede de televisão, decidi planejar meu projeto em torno do conceito do estúdio. O primeiro passo foi o nome, Television City. Meu segundo desafio era encontrar uma maneira de capturar imediatamente a imaginação do público. Quanto mais conscientização e entusiasmo eu conseguisse gerar desde o início, mais fácil seria atrair compradores mais adiante. Muitos incorporadores constroem primeiro e promovem depois, se é que promovem. Construir o edifício mais alto do mundo era um projeto que eu cogitava antes mesmo de comprar o terreno no West Side. Sempre adorei edifícios muito altos. Lembro de vir do Brooklyn com meu pai, quando menino, e pedir a ele para ver o Empire State Building, na época o prédio mais alto do mundo. Depois, Chicago construiu o Sears Tower e levou o título. Adorei o desafio de trazer de volta o título de edifício mais alto do mundo para Nova York, que para mim é o local a que ele realmente pertence. De certa maneira, eu via o prédio como um chamariz movido a prejuízo. Quando se constrói qualquer estrutura com mais de 50 andares, os custos da construção crescem geometricamente. Se a sua única motivação é o máximo de lucro, é muito melhor construir 3 torres de 50 andares do que um arranha-céu de 150. Por outro lado, eu achava que o edifício acabaria se pagando como atração turística e chamariz genérico. Afinal, quantos milhões de turistas vão, como eu ia, ver o Empire State Building? O próximo desafio era encontrar um arquiteto tão empolgado quanto eu em tornar essa construção o elemento central do projeto. No fim, entrevistei apenas 2 arquitetos. O primeiro foi Richard Meier, representante do suprassumo da arquitetura de Nova York. Os críticos adoram Meier e ele tem inúmeros fãs. No entanto, muito rapidamente descobri que Meier não é o tipo de pessoa que se joga com grande energia e entusiasmo. Ele prefere passar o tempo ponderando, analisando e teorizando. Esperei por semanas que ele trouxesse uma maquete do projeto, ou pelo menos alguns esboços preliminares. Não veio nada. Nesse meio tempo, também falei com Helmut Jam. Gostei dele por motivos muito diferentes daqueles pelos quais gostei de Meier. Jam era um forasteiro.
Nascido na Alemanha, com base em Chicago, não fazia parte do grupo de arquitetos de Nova York. Pessoalmente, era meio almofadinha, promovia-se muito bem e havia recebido críticas muito boas por algumas obras muito ousadas. Entre outros, Jan projetou o Xerox Center, na área central de Chicago, e o prédio high-tech do governo estadual de Illinois. Quando conversei com ele, Jan tinha 4 prédios importantes em andamento na área central de Manhattan. O que mais gostei em Helmut foi que ele acreditava, como eu, que o grande pode ser belo. Ele gostava de espetáculo. Menos de 3 semanas depois de nossa primeira conversa, ele chegou ao meu escritório com a maquete de um projeto que incorporava os elementos básicos que eu disse que queria, bem como vários dele. No verão de 1985, contratei Jan para ser o arquiteto-chefe do projeto. Até o outono, havíamos avaliado uma dúzia de possíveis projetos para o local. Nós dois achávamos que a área era tão grande e tão diferenciada que não fazia sentido criar algo que se misturasse à comunidade circunjacente. Em vez disso, vimos a oportunidade de criar uma cidade autônoma, com aparência e personalidade completamente distintas das áreas vizinhas. Em 18 de novembro, convocamos uma coletiva de imprensa para anunciar nossos planos para o local. Durante anos, enquanto Macri empenhou-se no plano do Lincoln West, a imprensa o ignorou. Dessa vez, nada menos que 50 repórteres, locais e nacionais, compareceram ao nosso comunicado. Discorri sobre os elementos básicos. Havíamos dado o nome de Television City e esperávamos atrair a NBC como locatária principal. Pretendíamos construir um complexo de uso misto, totalizando 1,7 milhão de metros quadrados de espaço comercial e residencial. O projeto incluiria cerca de 8 mil unidades residenciais, 325 mil metros quadrados para estúdios de TV e de cinema e escritórios, 158 mil metros quadrados para lojas, 8,5 mil vagas de estacionamento e quase 162 mil metros quadrados de parques e áreas ao ar livre, incluindo um passeio de 13 quarteirões às margens do rio. No centro do terreno, erguiríamos o edifício mais alto do mundo, 510 metros de altura, ou cerca de 61 metros mais alto que a Sears Towers de Chicago. A meu ver, a beleza do plano estava na simplicidade e na grandiosidade. Além do edifício mais alto do mundo, erguiríamos apenas outros 7 prédios, 3 da extremidade norte e 4 ao sul. Uma plataforma coberta de 3 níveis em frente aos edifícios, incluindo estacionamento e área comercial fechada, nos permitiria criar um passeio no topo, um pouco acima do nível do West Side Highway, adjacente ao local. O resultado seria uma vista desimpedida do rio, de praticamente qualquer ponto do terreno. Também teríamos uma área enorme para parques. No todo, nossa proposta era cerca de 50% maior que a de Macri, mas, ainda assim, a densidade geral era mais baixa que a de muitos empreendimentos menores, espremidos em áreas centrais minúsculas. Verifico que a maioria dos repórteres pouco se interessa em explorar a substância de uma proposta detalhada de empreendimento. Em vez disso, procuram um ângulo sensacionalista. Nesse caso, tal interesse pode ter trabalhado a meu favor. Eu estava preparado para responder perguntas sobre densidade, tráfego e o mix de habitação da área, mas os repórteres só queriam falar do prédio mais alto do mundo. Isso deu ao projeto uma aura de fascínio instantânea. Quando cheguei em casa naquela noite, liguei a TV no CBS Evening News, esperando notícias sobre a reunião de Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev. Dan Rather estava em Genebra apresentando o projeto e, depois de resumir os acontecimentos do dia, de repente falou: hoje, em Nova York, o incorporador Donald Trump anunciou os planos para a construção do edifício mais alto do mundo. Isso demonstrou o quanto o símbolo que encontrei para o meu projeto era poderoso e envolvente. A reação ao prédio mais alto do mundo ficou longe de uniformemente positiva, mas eu já esperava por isso. Na verdade, a controvérsia ajudou a manter o projeto no noticiário.
Os críticos insistiam que um prédio desses era desnecessário, que as pessoas não iriam querer morar em tamanha altura e que, de qualquer forma, eu nunca teria condições de construí-lo. A Newsweek publicou reportagem da página inteira sobre o prédio com a manchete: A elevada ambição de Donald Trump. O New York Times publicou um editorial que provavelmente aumentou sua credibilidade. Só o tempo, dizia o editorial, pode distinguir grandes sonhos ou vãs ilusões. É muito cedo para saber o que descreve o desejo de Donald Trump de pairar sobre Nova York e todas as outras cidades com uma torre de 150 andares. A minha reação favorita ao edifício mais alto do mundo veio do colunista George Will. Sempre gostei de Will, em parte porque ele não tem medo de desafiar a moda. Donald Trump não está sendo sensato, escreveu Will, mas também o homem não vive só em função da razão, felizmente. Trump acredita que o exagero pode ser uma virtude e é tão americano quanto a skyline de Manhattan, que expressa a erupção porque é desnecessário. Acredita que a exuberância arquitetônica é boa para nós e, talvez, tenha razão. Arrojo, entusiasmo e elan fazem parte da personalidade desse. Só lamento que George Will não fazia parte da Comissão de Planejamento Urbano. Para minha surpresa, com o passar do tempo, a oposição ao edifício mais alto do mundo pareceu diminuir. Os críticos enfocaram outros aspectos do empreendimento que eu esperava serem menos controversos. O crítico de arquitetura do Times, Paul Goldberger, particularmente lançou uma espécie de cruzada contra a Television City. Uma semana depois de eu ter anunciado meus planos, Goldberger escreveu um longo artigo intitulado A mais recente proposta de Trump é apenas um devaneio altos, sua pau crítica não estava suficientemente integrado à vizinhança. Isso, é claro, foi o que mais gostei. Estava convencido de que a pior coisa que eu poderia fazer era construir algo que se misturasse com o entorno. 10 anos antes, tinha tomado esse mesmo posicionamento ao reformar o Commodore Hyatt Hotel. A área da Grand Central estava morrendo, e senti que a única possibilidade de sucesso era construir um hotel novo, revestido de vidro espelhado, de modo que se destacasse dos prédios antigos e sem graça dos arredores. O hotel tornou-se um enorme sucesso, e no fim, até os críticos tiveram que dar o braço a torcer. Ao ler Goldberger, me senti revivendo a experiência do Commodore. Eu tinha certeza de que teria críticas bem melhores de Paul Goldberger e outros críticos se cortasse meus prédios pela metade e os construísse com um visual mais parecido com os conhecidos prédios pré-guerra do West Side. O problema é que meu projeto não mais seria majestoso ou diferenciado e não venderia. Me irrita o fato de que os críticos, que nunca projetaram ou construíram qualquer coisa, tenham carta branca para expressar suas opiniões nas páginas de grandes publicações, enquanto os alvos das críticas quase nunca recebem espaço para responder. Claro que posso me irritar o quanto quiser e não vai adiantar nada. Se um crítico escreve para um jornal como o New York Times, suas opiniões seguem tendo um grande peso, quer eu goste ou não. Na primavera de 1986, o projeto que havíamos apresentado estava meio que parado com o pessoal do planejamento urbano. Em grande medida, a explicação era que o governo municipal em si ficara quase que completamente paralisado durante a gestão de Ed Koch. Koch realizou algo inteiramente miraculoso. Ele presidia uma administração descaradamente corrupta e completamente incompetente. Richard Daley, o ex-prefeito de Chicago, conseguiu sobreviver aos escândalos de corrupção porque ao menos parecia capaz de administrar a cidade de modo eficiente. Com Koch, o problema do sem-teto piorou muito. A grande maioria da cidade permaneceu sem conexão a cabo, as estradas ficaram sem manutenção, os túneis de metrô foram deixados inacabados, as empresas continuaram a fugir para outras cidades e os serviços públicos deterioraram de modo inexorável. Enquanto isso, uma dúzia de nomeados por Koch e de seus correligionários foram indicados por suborno, perjúrio e propina ou forçados a renunciar em desonra, depois de admitir várias transgressões éticas.
Entre os indiciados criminalmente estão Jay Turoff, ex-chefe da Comissão de Táxis e Limusines, John McLaren, responsável pelos hospitais, e Anthony Amoruso, ex-comissário de transportes. Victor Botnick, um dos conselheiros pessoais mais próximos de Koch, saiu após ser revelado que ele havia mentido sobre sua formação educacional e fizera diversas viagens desnecessárias, alegando estar a serviço da prefeitura. Bess Myerson, comissária de assuntos culturais e uma das melhores amigas de Koch, renunciou em desonra e acabou indiciada após a notícia de que havia dado emprego à filha de um juiz a quem estava tentando influenciar e ainda ter mentido repetidamente sobre seu envolvimento no caso. Mais tarde, ficou-se sabendo que Koch ignorou evidências de que Bess havia agido com impropriedade. A ironia é que Koch construiu sua reputação alardeando integridade e incorruptibilidade. Não parece ocorrer-lhe que, se as pessoas que ele nomeia revelam-se corruptas, no fim, ele deve assumir a responsabilidade. Pelo contrário, ao primeiro indício de que qualquer um de seus amigos possa estar em apuros, Koch afasta-se o mais rápido. Por exemplo, quando seu amigo chegado Donald Maines, falecido presidente do Queens, ficou sob investigação e tentou suicídio, Koch prontamente chamou-o de vigarista, embora Maines ainda não houvesse sido indicado por nada. Na época, Maines estava se recuperando em um hospital. Semanas depois, ele de fato suicidou-se. Quanto aos nomeados por Koch, que conseguiram evitar indiciamento criminal, o escândalo é a pura incompetência. Alguns simplesmente não têm talento. Outros parecem ter concluído que a melhor tática para proteger o emprego é parar de tomar qualquer tipo de decisão. Pelo menos não podem ser acusados de violar a lei. O problema é que, quando autoridades do governo de uma cidade enorme param de tomar decisões, tem-se o equivalente a um engarrafamento burocrático. Desonestidade é intolerável, mas inércia e incompetência podem ser tão ruins quanto. Em todo caso, a prefeitura também estava obstruindo meu projeto como uma maneira de me forçar a fazer modificações. Do meu ponto de vista, era um tipo de chantagem econômica. Enquanto eu resistisse às ideias deles, não me dariam as aprovações e meus custos escalariam. A Comissão de Planejamento Urbano queria especificamente que eu proporcionasse acesso mais direto à orla, acrescentasse mais ruas no sentido leste-oeste, conectando o projeto à malha viária existente, e movesse o edifício mais alto do mundo para o sul, longe das áreas residenciais existentes. Discordei das sugestões, mas reconheço que zoneamento é sempre uma questão de negociação. Por mais que eu force, no fim sou prático. Se tivesse de fazer algumas concessões para tocar o projeto adiante e o resultado não prejudicasse a viabilidade econômica, eu estava preparado para fazer as modificações. Em março, decidi mudar a localização do edifício mais alto do mundo para o sul da Rua 63. O pessoal do planejamento urbano prontamente ficou mais entusiasmado. Na mesma época, o New York Times publicou um estudo do impacto ambiental do projeto. Achei que algumas das conclusões, no fim, favoreceriam minha causa. Sempre acreditei que quaisquer preocupações sobre densidade eram injustificadas. Na verdade, o West Side de Manhattan tem densidade relativamente baixa. De acordo com o censo, a população da área baixou de 245 mil em 1960 para 204 mil em 1980. Apenas 3,1 mil apartamentos novos foram edificados na região entre 1980 e 1984. Acrescentar alguns milhares dificilmente significa uma urbanização desenfreada. O estudo também apontou vários benefícios que resultariam do projeto. O estudo previu, por exemplo, que o West Side ganharia negócios no valor de pelo menos 500 milhões de dólares anuais com os novos moradores, bem como centenas de milhares de empregos durante e após a construção do empreendimento. Proporcionar emprego, na minha opinião, é uma solução muito mais construtiva para o desemprego do que criar programas assistenciais. Por fim, o estudo avaliou que qualquer congestionamento de veículos na área,
uma grande preocupação entre alguns críticos, poderia ser abrandado com melhorias nos metrôs locais e a implantação de um serviço de micro-ônibus que eu já havia proposto. Mesmo depois de mudar a localização do edifício mais alto do mundo, comecei a achar que também teria que mudar os arquitetos. Eu gostava do fato de Helmut Gem ser um forasteiro, mas penso que isso nos prejudicaria junto ao pessoal do planejamento urbano. Ninguém da comissão jamais pareceu realmente à vontade com Helmut. Nunca houve nada de mais específico, mas no fim concluí que aquilo era suficiente. Para que o projeto fosse adiante, tinha que haver um certo espírito de cooperação. Com relutância, decidi fazer a mudança. Muita gente ficou surpresa por eu ter escolhido Alex Cooper, mais ainda do que Richard Meyer. Cooper era a antítese de Gem. Com uma legendária consciência referente a interesses comunitários, Cooper construiu reputação como planejador urbano, trabalhou 5 anos na Comissão de Planejamento Urbano e ajudou a elaborar as normas do processo de planejamento com o que eu agora lidava. Junto com Stanton Eckstadt, seu sócio na época, Cooper recém concluíra o plano diretor de um empreendimento na extremidade sul de Manhattan chamado Battery Park. Os críticos adoraram e classificaram de exemplo clássico de arquitetura urbana racional. Eu não era um fã incondicional do projeto do Battery Park. Por exemplo, embora o projeto estivesse situado na orla, muitos apartamentos ficavam de frente para outros prédios, portanto, sem nada de vista para o rio. Além disso, na minha opinião, vários prédios eram totalmente medíocres em termos arquitetônicos. Entretanto, gostei das contribuições de Cooper para o plano diretor, a localização de ruas, parques e outras atrações, e achei que ele poderia trazer algumas daquelas ideias para o nosso terreno. Entrevistei Cooper pela primeira vez em outubro de 1985, pouco antes de divulgar os planos de Helmut Gem para o local. Já havia indícios de que a prefeitura poderia achar problemas na forma como planejamos nosso espaço aberto, e eu estava interessado em contratar Cooper para trabalhar nisso com Gem. Todavia, o trabalho em conjunto não agradou a nenhum dos dois, por isso deixei a ideia em segundo plano. Liguei para Cooper de novo em maio de 1986 e ofereci a oportunidade de assumir sozinho a responsabilidade pela obra de Television City. Na minha opinião, ele era o cara em melhor posição para conseguir tocar meu projeto em frente. Quanto a ele, embora houvéssemos nos encontrado em campos opostos no passado, que arquiteto esperto e ambicioso deixaria passar uma oportunidade como essa? Television City era provavelmente o melhor e mais desafiador projeto de design disponível em qualquer lugar no momento. Desafiei Alex. Estava na hora dele se associar a algo grande e ousado, em vez de pequeno e afetado. Alex merece crédito por ter pegado a oportunidade na hora. Meu Deus, disse ele um tempo depois a um repórter, é um projeto de 1,2 mil metros às margens do Hudson. Você não recusa simples e levianamente. Tínhamos nossas diferenças, mas logo descobri que Alex possuía instintos bem mais aguçados do que muita gente imaginava, e acabamos nos dando muito bem profissionalmente do que a maioria supunha ser possível. Alex acrescentou mais ruas e passarelas de pedestres, proporcionando acesso direto do terreno às margens do rio. Projetou parques de fácil acesso para qualquer pessoa que viesse de fora. Concordamos em aumentar o número de prédios e fazer cada um deles um pouco menor. Na frente dos edifícios mais altos, Alex acrescentou casas germinadas como forma de variar a escala. O que Alex não fez foi reduzir substancialmente o total de metros quadrados para menos do que eu acreditava ser necessário para assegurar a viabilidade econômica do projeto. Mesmo assim, suas alterações claramente tiveram impacto. De repente, começamos a ter retorno mais positivo do pessoal do planejamento urbano. Quando anunciamos o plano publicamente, em 23 de outubro de 1986, até nossos críticos mais ferrenhos ficaram mais entusiasmados em relação ao plano original.
O dirigente do Conselho Comunitário local, John Kowal, ainda fez objeção ao arranha-céu gigante, mas descreveu a nova abordagem de Alex como uma resposta brilhante aos desejos de Trump e um plano muito melhor. O próprio Cooper, de início cético quanto ao tamanho do projeto, foi se entusiasmando à medida que ficou mais envolvido com o planejamento. Em abril de 1987, ele disse ao New York Times: "Espero que o projeto possa ser avaliado com base em seus méritos. O problema é que o espírito contrário a empreendimentos imobiliários é muito, muito forte na cidade hoje em dia. O que estamos tentando fazer em Television City é diferente. Existe espaço junto ao rio e estamos oferecendo um nível de áreas públicas que justifica seu enorme tamanho. Parques, passeios às margens do rio e outras. O edifício mais alto do mundo exige uma localização incrível. Se existe algum lugar onde esse arranha-céu faz sentido, é aqui. Eu mesmo não conseguiria dizer melhor. Quanto a atrair a NBC para o local, creio que nossa causa ganhou impulso quando a General Electric adquiriu a RCA, proprietária da NBC, em meados de 1986. Conheci Jack Welch Jr., presidente da GE, que me impressionou com um grande pensador brilhante que veria imediatamente as vantagens de situar a NBC em um ponto como a Television City. Welch nomeou Bobby Wright, um de seus principais executivos da GE, para dirigir a NBC, e tive a mesma impressão a respeito dele. São homens excepcionais, mesmo que não escolham seu local. Na época que a GE assumiu o controle, a NBC estava considerando seriamente nada menos que 4 locais em Nova York, além de um em New Jersey. Em janeiro de 1987, a NBC anunciou que, além da possibilidade de permanecer no Rockefeller Center, haviam afunilado suas possibilidades para apenas 2 locais, o nosso ou o pântano da Hartz Mountain Industry, em Secaucus, New Jersey. 3 outros locais de Nova York foram eliminados da competição. O resultado simplificava a questão. Ou a NBC vinha para o meu ponto, ou se mudava para New Jersey. A prefeitura já havia anunciado a disposição de fazer concessões fiscais para a NBC, a maior parte na forma de redução do imposto predial, como incentivo para manter a rede em Nova York. A pergunta era se o pacote oferecido era competitivo com o de New Jersey. Inacreditavelmente, a prefeitura parecia contentar-se em ficar sentada sem fazer nada. Digo inacreditável porque, no início de 1987, a Mobil Oil, uma das maiores corporações do mundo, anunciou que estava abandonando Nova York e se mudando para a Virgínia. Pouco tempo depois, a JCPenney, outra enorme empregadora, revelou que também estava de partida, levando junto muitos milhares de empregos. Era de se pensar que a prefeitura, confrontada por uma terceira grande empresa ameaçando ir embora, partiria para a ação. Só que não com Ed Koch no comando. No final de fevereiro de 1987, o Daily News publicou um editorial que, na minha opinião, captou perfeitamente o dilema. Depois de sugerir que a perda da NBC seria um grande golpe para a cidade, uma enorme perda de empregos, receitas e prestígio, o editorial abordava a importância do meu terreno. Television City está longe de ser uma certeza, dizia. O projeto tem que vencer o processo de aprovação pela prefeitura, onde tudo pode liquidar com ele, desde a inércia burocrática até a covardia política. Não é o caso de a prefeitura aceitar cegamente o plano de Trump no todo, mas é uma discussão que requer rapidez e eficiência na tomada de decisões cruciais, sim ou não. A meta da política da prefeitura deve ser manter a NBC em casa. O pior resultado possível seria perdê-la por covardia. Do meu ponto de vista, era bem isso que estava acontecendo. No início de maio de 1987, fui à prefeitura em busca de um programa de abatimento de imposto que me permitisse oferecer à NBC um negócio competitivo com o de New Jersey.
Alair Townsend, chefe de desenvolvimento econômico da prefeitura, disse que, sem incentivos, a NBC poderia economizar até 2 bilhões de dólares ao longo de 20 anos, mudando-se para New Jersey. Sugeri um acordo pelo qual eu mesmo construiria a sede da NBC a um custo entre 300 milhões de dólares e 400 milhões de dólares. Subsidiaria também o aluguel da NBC por 30 anos, cobrando apenas 15 dólares por pé quadrado, 0,09 metros quadrados, o que era menos da metade do valor de custo. Por fim, concordei em dar à prefeitura 25% de quaisquer lucros gerados pela Television City durante um período de 40 anos. Em troca, eu teria 20 anos de abatimento fiscal em todo o meu projeto. Mesmo assim, o abatimento só começaria quando eu finalizasse o projeto, daqui a anos, no melhor dos casos. Enquanto isso, eu subsidiaria a NBC com dinheiro do meu bolso, num montante de no mínimo 30 milhões de dólares por ano. Ironicamente, havia uma oposição quase total à minha proposta dentro da minha própria organização. Robert, Harvey Freeman e Norman Levine consideravam um risco excessivamente grande eu concordar em dar um subsídio de 30 milhões de dólares por ano à NBC, antes mesmo de sabermos qual seria a nossa receita. Eu achava que valia a pena correr o risco. Uma redução de impostos em nossos apartamentos residenciais os tornaria mais comercializáveis. Além disso, a NBC traria prestígio ao local e serviria de chamariz. A prefeitura não perderia nada, não entraria com dinheiro algum para manter a NBC e, em vez de impostos, receberia uma porcentagem substancial de quaisquer lucros que obtivéssemos. Minha proposta provocou a primeira negociação séria que tivemos com a prefeitura. Ed Koch não participou, mas as autoridades municipais, abaixo dele, pareceram receptivas à estrutura geral do plano. Em 25 de maio, no entanto, depois de mais de 3 semanas de intensa negociação, Ed Koch recusou o acordo. Estou convencido de que ele não tomou a decisão não com base nos méritos, mas porque não queria qualquer negócio comigo. Não importa o quanto fosse bom para a prefeitura. No dia seguinte, escrevi a Koch uma carta que havia adiado por mais de 1 ano. Prezado Ed, dizia, sua atitude a respeito de manter a NBC em Nova York é inacreditável e prevejo que fará com que a NBC vá embora para New Jersey, como tantas outras grandes empresas já fizeram. Listei mais uma vez os benefícios de manter a rede de TV e finalizei dizendo: estou cansado de ficar sentado observando New Jersey e outros estados sugarem a força vital de Nova York. Koch replicou exatamente como eu esperava. Recusou-se a responder a meus tópicos específicos e tentou transformar a situação em uma disputa pessoal. Koch, o grande protetor, contra Trump, o empreendedor ganancioso. Há meses ele esperava uma oportunidade de se vingar de mim por tê-lo embaraçado ao construir o Woman Rink de forma tão rápida e eficiente. Ao que parece, ele concluiu que o terreno do West Side era o veículo perfeito. Quando voltei com uma outra sugestão para salvar a NBC, vender 3,6 hectares do terreno diretamente para a prefeitura, a preço abaixo do custo, Koch rejeitou sem sequer discuti-la. Não posso dizer que tenha ficado surpreso quando o New York Times se manifestou contra meu plano. O autor do editorial era Herb Sturz, um antigo aliado de Koch. Antes de entrar para o conselho editorial do Times, poucas semanas antes, Sturz era o chefe de comissão de planejamento urbano, com responsabilidade específica pela Television City. Na minha opinião, deixar Herb Sturz escrever editoriais sobre a cidade de Nova York é o mesmo que permitir que Caspar Weinberg escreva editoriais sobre a política militar de Reagan. No entanto, tive um forte apoio editorial do Daily News. O prefeito está correto em dizer que há limites ao que a cidade pode dar à NBC, escreveu o News,
Mas não há desculpas para a passividade. Koch, em pessoa, deve reunir os responsáveis pela tomada de decisões da NBC, do Rockefeller Center e da equipe de Trump. Ele deve traçar um plano sólido e dar bronca se for necessário. Em vez disso, Koch ofereceu à NBC uma proposta meia-boca e fajuta da redução de impostos, que, segundo ele, poderia ser aplicada a qualquer local de Manhattan que escolhessem. Deu até alguns conselhos sobre novos locais que a NBC poderia levar em consideração. É claro que conselho grátis tende a valer o que se paga por ele. Tão logo Koch deu a sugestão, um porta-voz da NBC disse que a rede não estava interessada em considerar outros locais. Enquanto isso, os executivos da Hearst Mountain Industry não estavam sentados de braços cruzados. Ao identificar uma oportunidade de pressionar a NBC, anunciaram em 1º de junho que a rede tinha 30 dias para aceitar os termos oferecidos por eles e que Nova York não estava mais disposta a igualar. Teve quem dissesse que eu estava prejudicando minhas chances de aprovação do zoneamento ao brigar com Koch na mídia. Pode ser que estivessem certos, mas eu achava que havia uma questão maior em jogo. Comecei a acreditar que Ed Koch é tão incompetente e destrutivo para Nova York que alguém tem que se posicionar e dizer não publicamente. Quando o Daily News fez uma pesquisa entre os leitores para saber se concordavam com a posição de Koch ou a minha em relação à NBC, os resultados foram muito satisfatórios. Quase 10 mil leitores ficaram do meu lado. Somente 1,8 mil ficaram com Koch. Esperei por muito tempo para construir no West Side e posso esperar mais para conseguir o zoneamento que considero necessário. No fim, vou construir a Television City com ou sem a NBC e com ou sem a atual administração da prefeitura. Continuo também mantendo todas as minhas outras opções em aberto, pois, como já disse, essa é a única maneira de você realmente se proteger. Se o mercado imobiliário residencial continuar forte, sem dúvida vou me dar muito bem vendendo apartamentos grandes e com vista para o rio naquela localização. Caso o mercado em geral tenha uma queda, e isso só pode ser temporário em uma cidade como Nova York, posso optar por construir apenas o complexo comercial. E vou me dar muito bem apenas com isso. Minha hora e da Television City vai chegar. Tenho sorte de poder bancar a espera, pois assim terei condições de fazer a coisa certa. A única coisa que tenho certeza é que continuarei fazendo negócios em Nova York muito depois de Ed Koch sair de Gracie Mansion.